Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre Yin Shun. Na vez anterior, comecei a explicar sobre os 3 karmas meritórios. Hoje vou falar sobre o karma meritório da generosidade. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 3, estanza 45. Depende-se de recursos básicos para obter a felicidade. Devido à generosidade, obtém-se a satisfação material. Por isso, o Buda ensina aos seres, louvando primeiro os méritos da generosidade. A seguir serão explicados os 3 karmas meritórios, a começar pelo karma meritório da generosidade. Quando Tathagata explicou o Dharma, não o fez como fazemos atualmente, falando de cara sobre liberar-se do nascimento e morte, renascer na terra pura, a existência é precisamente Sunyata, a mente é precisamente Buda. Para a maioria dos seres, o Tathagata sempre começa a falar sobre o Dharma da generosidade, disciplina, renascimento celestial, a prática da concentração. Aqueles que assim acreditam, recebem e praticam essas virtudes comuns aos 5 veículos, bom karma, humano, celestial, e ainda podem se aprofundar e desenvolver as boas raízes transcendentes, e somente então o Buda segue ensinando o Dharma transcendente. Nestes 3 karmas meritórios, o Tathagata sempre começa com a explicação da generosidade. Isto tem um princípio muito importante e foi claramente explicado no verso do Bodhisattva Chandrakirti. O ser humano depende de recursos básicos como vestimenta, alimentação, moradia, transporte, medicamentos, etc., para obter a felicidade meritória e ser considerado feliz. Até mesmo os seres de níveis inferiores do reino animal dependem de alimento e outros recursos básicos para poder ter a felicidade meritória da sobrevivência. Por isso, a nossa felicidade meritória, que é a sensação de bem-estar fisiológico, não pode existir sem o conforto dos recursos materiais. As diversas felicidades espirituais, no geral, também dependem disso como fundamento. Por isso que os antigos diziam: depois que seus armazéns tiverem estoque suficiente, é que as pessoas aprenderão a ser educadas e éticas. Em outras palavras, um país deve tornar-se próspero para depois promover a educação. Esta felicidade que provém da satisfação das necessidades da vida material é o desejo mais básico de todos os seres sencientes. O Buda nunca se opôs a essa busca razoável pela satisfação dos desejos materiais dos seres humanos e a considera como o primeiro ensinamento do Buda Dharma, adaptando as disposições dos seres e ensinando-os como erradicar definitivamente a raiz da pobreza. De onde provêm tais recursos materiais? As pessoas sabem apenas empenhar-se no trabalho e avançar na pesquisa e desenvolvimento científico. Isto é estar ciente meramente das condições presentes, mas ainda desconhecer sobre o karma do passado. O Buda disse: é devido ao bom karma da generosidade de recursos que se obtém a satisfação material na vida presente. Todos os recursos materiais que possuímos, se os guardamos e não os utilizamos, ao morrermos, equivalem a 0 para nós mesmos. Se os desfrutarmos ou desperdiçarmos, serão esgotados. Se doarmos parte dos nossos recursos aos campos dos méritos, será possível atrair a felicidade meritória dos recursos materiais em vidas futuras. Os méritos da generosidade podem ser maiores ou menores, assim como as felicidades meritórias. Isto é equivalente a semear grãos no campo, no presente, e ter uma colheita dezenas e centenas de vezes maior no futuro. Todos os recursos materiais da natureza são atraídos pelo karma coletivo dos seres, e conforme a força do karma do passado,
cada qual extrai uma parte para si e a processa e usufrui. A força kármica leva à retribuição meritória dos recursos. Embora precise do empenho na vida presente para se coletar, explorar e produzir, se não tiver o karma da generosidade nem os recursos materiais, então todas as condições do empenho da vida presente não darão nenhum resultado, como, por exemplo, o caso de regiões pobres ou daqueles que sofrem de escassez de alguns recursos. Por isso, a felicidade meritória material depende realmente do bom karma da generosidade do passado. Dessa forma, os recursos materiais são necessários para a felicidade meritória da vida, e isto é fundamental e prioritário nessa busca correta. Esses recursos que sustentam a vida dependem do karma meritório da generosidade. Por isso, quando o Buda ensina aos seres, sempre inicia louvando a retribuição meritória da generosidade. Ele encoraja as pessoas a cultivarem e acumularem os méritos da generosidade para evitarem a pobreza e a dificuldade na próxima vida, influenciando o sucesso nos empreendimentos e o avanço e prática no Buda Dharma. O Tathagata primeiro louva a generosidade porque ele vê claramente a função dos recursos materiais, que são o fundamento para estabelecer harmonia e felicidade no reino humano, e também o nobre Dharma transcendente. Se há pobreza que impede a sobrevivência, então não tem como falar sobre harmonia e felicidade no reino humano, e muito menos sobre a prática do Dharma transmundano. Hoje comecei a falar sobre o karma meritório da generosidade. Na próxima vez, continuarei explicando sobre o mesmo assunto. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.